Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. E hoje eu vou conversar com um velho companheiro jornalista Alex Sounick, que lançou no final do ano passado este livro aqui. O Dia em que Conheci Brilhante Ustra, pela Geração Editorial. Esse livro é uma joia. Esse livro é um depoimento daqueles depoimentos lancinantes de alguém que sofreu com as agruras dos porões da ditadura. Alguém que sofreu as agruras dos porões da ditadura sem ter feito coisa alguma que justificasse qualquer agrura. E veja, mesmo que tivesse feito, não se justificariam as agruras aquelas agruras pelas quais passaram os que fizeram alguma coisa em busca de derrubar a ditadura brasileira e que foram barbaramente torturados e mortos. Alex Sounick teve a oportunidade desagradável de conhecer Brilhante Ustra, o ídolo de Jair Bolsonaro, este mesmo, que acaba de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República como chefe de quadrilha golpista no dia 8 de janeiro do ano passado. E eu vou conversar com o Alex por uma razão muito simples. A exemplo do que você viu no filme que faz tanto sucesso, Ainda Estou Aqui, Alex Sounick fazia parte de uma família pacífica, não estava fazendo nada proibido e passou 45 dias na Operação Bandeirante, no DOI-CODE, na Rua Tutóia, aqui em São Paulo. E é sobre isso que este livro trata, com um depoimento absolutamente verdadeiro, entremeado de poesias, porque foi a maneira pela qual ele achou poder sobreviver àquilo que ele passava. Então eu queria começar, Alex, além de te agradecer por disponibilizar o seu tempo para a nossa TVT, eu queria começar te perguntando, só para reforçar, a que tipo de organização clandestina você participava quando tinha seus 23 anos e foi preso pelo DOI-CODE? Eu era aluno da USP. Primeiro, muito obrigado por essas palavras elogiosas. Olá a todos. Juca, é o seguinte, sabe aquela história do Metamorfose? O Gregor Samsa acorda e é uma barata. Eu acordei, tinha um cara na porta da minha casa, vieram os caras com metralhadora e me levaram. Dia 4 de setembro de 1973. Me levaram, me colocaram numa viatura ali na esquina da minha casa, eram 6 da manhã, e me levaram. Pronto. Me levaram, me deixaram no lugar, me deixaram sentado. Você era o hippie da AP, da Ação Popular. Ação Popular. Segundo. Sim. Essa foi a minha primeira. Primeira pessoa com quem eu conversei lá foi o Brilhante Ustra. Né? Porque até então, né, eu estava de capuz, sentado, os caras passando a perna quando eu fui ao banheiro, puxando os pés, dando soco, aquelas coisas, né, normais que os caras fazem, porque ali ninguém é normal, ninguém pode ser, né, então os caras dão soco, fazem tudo, né. Daí quando o Brilhante Ustra me leva para a cela, aí foi o primeiro cara que eu não sabia que era o Brilhante Ustra, né. Olha, vocês estão enganados, eu não tenho nada a ver com isso, vocês estão enganados. Falou, não, você é o hippie da AP, e nós vamos provar que você é o hippie da AP. Essa foi a minha recepção. Eu fazia freelance na editora Abril,
né? Fascículos, fazia escola de cinema na USP, né? E era da turma do Riviera, né? Uma turma meio hippie, amor livre, essas coisas, né? Que a gente fazia na época, claro que era contra o governo de ninguém. Aliás, não tinha nenhum jovem na época seria a favor de uma ditadura, né? Evidente, né? Mas eu nunca militei, nunca, né? Nem jamais alguém me convidou, porque eu não tenho essa, sabe, essa disciplina que precisa ter, essa coisa de receber ordem, cumprir ordem, né? Agora você faz aquilo. Eu nunca entrei, né? Nunca entrei lá no Doicode que eu conheci, né, as pessoas, né? Porque o que acontece? Eu convivia com uma pessoa lá, né? Então, Juca, eu durante 50 anos vi como essas coisas marcam a gente, né? 50 anos depois, eu lembro, você também deve lembrar, você também passou por lá, mas eu lembro de cenas até hoje, diálogos, eu vejo, né? Que foi como esse livro, né? Durante 50 anos eu tentei escrever esse livro, Juca. Quando eu estava lá dentro, eu ainda não era jornalista, mas eu já tinha escrito, já tinha publicado na Última Hora Dominical, eu já queria ser jornalista. E eu estava pensando, eu estou aqui para fazer uma grande reportagem. É por isso que eu estou preso, para fazer uma grande reportagem. E quando eu saí, em vez de uma grande reportagem, eu montei um recital de poesias no Teatro de Arena. As poesias que eu fiz lá dentro, eu fazia uma poesia por dia, para ocupar meu tempo, para não enlouquecer, né? Para esquecer os gritos, né? Imagina como era aquilo. É um filme de terror ao vivo. É isso que é, um filme de terror ao vivo, Você, 24 horas, né? E se revezam, mas as vítimas não se revezam. você tinha um companheiro de cela que dia sim, outro dia também, era retirado da cela e era torturado. Você o identifica apenas como OR. Por que você não dá o nome dele? Não diz quem ele é? Eu não sei, Juca, é para manter um mistério, talvez, sabe? Porque eu aprendi a escrever esse livro, que é diferente, imprensa, reportagem de literatura. Claro que os craques conseguiram, né, unir as duas coisas, com, né, os americanos e tal, mas jornalismo é razão, literatura é emoção. Então, eu só consegui escrever do jeito que eu queria quando eu voltei para lá. Você entendeu? Que a reportagem, você está distante descrevendo aquilo, né? Daí eu escrevia, eu ficava assim, mas não é aquilo, isso aí todo mundo já escreveu. Eu me transportei para lá durante 4 semanas. Você entendeu? Durante 4 semanas eu voltei para lá com o que eu sentia lá. Eu resgatei, eu reconstituí não só os fatos, mas os meus sentimentos e o meu conflito com o R. Claro que era um conflito de ideias, não era um conflito real, imagina, eu que ajudava o cara, coitado, quando eu cheguei lá ele já estava totalmente machucado, não conseguia levantar, eu que levava para o banheiro e tal. Ele tinha 7 nomes, por isso que eu deixei o nome suspeito. Era um cara importantíssimo, tinha 7, por isso que eu fiquei com ele, porque eu não era importante, os outros todos eram Ele é vivo do ainda, grupo dele. Alex? Ele é vivo? Se ele está vivo, eu não É, sei, Juca. não sabe. A última Tá, notícia que eu tive dele é que ele estava em Palmas. tá. Ele era dentista, ele estava lá no serviço odontológico da prefeitura de Palmas, alguma coisa assim. Mas eu nunca tive mais contato com ele. Sei. Nunca mais tive contato.
Agora me fala uma coisa, Alex. Diante desta coisa kafkaniana, como você se referiu, né? De amanhecer uma barata, você achava que sairia logo, que logo eles teriam, cairiam em si sobre o equívoco que eles estavam cometendo, ou você vivia, como fica muito claro no seu relato, a expectativa do dia em que você seria torturado também? Torturado, Claro, mais torturado, porque torturado você já estava sendo psicologicamente e tudo mais. claro, claro, não, ali não tinha perspectiva, né? Perspectiva sim, vou ficar aqui para sempre, porque você não tem advogado, não tem nada, ninguém sabe que eu estou aqui, eles podem fazer como eles quiserem. Ali vale a palavra do brilhante uso, não pode entrar nem presidente, não entra ninguém, não tem governador, não tem nada, os caras falavam isso. Quem manda aqui é esse. Eu não tinha nenhuma, porque né, se os caras me pegaram sem eu ter feito nada, o que custava assumir comigo sem eu ter feito nada, ou não é? Mas, Eles podiam mas dizer qualquer coisa, eles tinham. você, Né? você tinha um medo que eles achassem na sua casa algumas fitas. O que tinha nessas fitas? Então, né, isso só vai saber quem vai ler o livro, senão. Tá bom, não pode Aí dar que tá os spoiler. mistérios, Tá, Juca, tá. porque é o seguinte, o tempo todo, desde que os caras me pegaram de metralhadora, eu achei que o motivo eram essas latas. Você Hum. entendeu? Quando eu soube que não eram as latas, eu fiquei até, pô, mas então, né? Só que essas latas eram latas, eu era estudante de cinema, né? Na USP, meu professor era o Rudá de Andrade, era o Paulo Emílio Salles Gomes, Maurício Capovilla, Roberto Santos, eram esses caras aí. E eu sempre tinha rolos de filmes em casa, né? E essa sempre foi a minha preocupação, o tempo todo. Aí tem que ler o livro, porque é o tal negócio, né? É um mistério, né? O livro tem que Agora, me fala conduzir a uma pessoa coisa, para a Alex. pessoa. Uma coisa que me ocorreu lendo o livro, porque quem esteve lá dentro tem todos os motivos do mundo para desconfiar da sombra. Te ocorre que, em algum momento, pelo menos no início da relação, o OR desconfiava que você pudesse ser alguém que eles puseram lá para arrancar coisas dele, já que você não era torturado fisicamente como ele estava sendo? Pô, eu nunca cogitei isso, né? Jamais, né? Nossa relação era de total confiança e amizade. Pelo contrário, o medo que eu tinha era dos caras me chamarem lá para tortura e perguntar o que ele está contando para você. Porque ele contava as coisas e eu falava, não, não conta, não quero saber. Claro. Mas não sei, eu acho meio difícil. Era um cara assim, da maior, não sei, a nossa relação não é confiança, eu dividia minha comida com ele, né? Porque eu fui um privilegiado, eu tinha comida de casa e jornal de casa, Juca, todos os dias. E jornal da tarde, não era um jornal qualquer. Então, seus pais, conta um pouco para gente. Seus pais, quer dizer, seus Putz, pais vêm da imagina. Ucrânia. Seus pais vêm da Ucrânia. Não, Seu eu pai era. também, Sim, sim. Deixa eu claro. formular aqui, porque eu tenho uma. Primeiro, eu tenho uma curiosidade muito específica. Você vai achar graça que num assunto tão pesado eu vá te fazer essa pergunta, mas é uma curiosidade pessoalíssima. Você chega da Ucrânia aos 8 anos de idade no Brasil, às vésperas da Copa do Mundo de 58 na Suécia, que o Brasil termina campeão, a primeira Copa que o Brasil ganha, e, portanto, às vésperas do segundo jogo da Copa, que foi contra a União Soviética, que era pintada como o futebol dos computadores, o futebol que ia dominar o mundo, e o Garrincha desmoraliza. O menino Alex Solnik, de 8 anos de idade, que veio da União Soviética, torceu para quem aquele dia ou não torceu para ninguém, não estava nem aí para o futebol? Não, Juca,
Eu morava na Rua São Caetano. Nesse dia de julho, eu cheguei em abril, eu cheguei no 16 de abril, né? A Copa foi em julho. Mas um dia eu saí na rua, as pessoas estavam pulando e dançando, mas não estavam fantasiadas, não era dia de carnaval. As pessoas pulavam, gritavam, cantavam, e só se ouvia os rádios Brasil campeão, aquela música A Taça do Mundo é Nossa, uma loucura, uma verdadeira loucura, mas eu não torci para ninguém, assim, eu não... É gozado isso, né? Porque é assim, o que eu conto no livro é a minha relação com o OR, que pouco podia falar, e eu contando as histórias para ele. É meio como o beijo da Mulher-Aranha. Porque a gente tinha muitas diferenças, né? Evidente, eu de classe média, vindo da Ucrânia, judeu, que mais? Meio hippie, tarará. Ele da classe baixa, militante no campo, cristão, né? Ele vinha dos movimentos, né, religiosos e tudo isso, e comunista, e eu vindo do comunismo, você entendeu? Então eu contava muito para ele como era a vida real, né? Pensar, dividir terra, né? Porque tinha aquela coisa de não tem, não divide terra, é colroso, Stalin não divide, não dividiu terra com ninguém, ao contrário, ele criou cotas. E as pessoas morreram porque não cumpriam as cotas e não dava semente. Então, e ele, né, acreditava naquele mundo e tal, porque essa era a vida dele, né? Era um militante do campo com horizontes, né? Quer dizer, Vamos dividir a terra, só para deixar claro, todos e tal. Uma coisa bonita, é lindo claro, isso. você não tinha nenhuma simpatia pelo comunismo, você tinha motivos para não ter, vindo do stalinismo. Né? Juca, veja só, como você pensaria se a tua mãe tem que acordar no inverno de 20 graus abaixo de zero, às 4 da manhã, para ir para a fila do açougue? E muitas vezes chega na vez dela, a carne acabou. O que você pensaria se o teu pai quer fazer um bico para ganhar um dinheirinho, mas não pode fazer porque o vizinho pode denunciar, e aí vai para a Sibéria? E não é exagero, é assim, se o vizinho vai na polícia e fala assim, meu vizinho está fazendo um serviço extra. Não pode, você só pode trabalhar para o Estado. Você entendeu? É assim a situação, quer dizer, quando meus pais chegaram aqui, podiam trabalhar, e lá não podia, você entendeu como é que é o negócio da liberdade e tal? Não podia trabalhar. Então, quando chegaram aqui, disse, porra, aqui eu posso trabalhar, olha só, eu posso ir para a rua, bater na porta, veja que loucura, porque na época eu não tinha noção, Juca, do que era. Meus pais, sem saber falar a língua, saíam com 2 sacolas de roupa no bonde, iam da Rua São Caetano, no Brás, até a periferia ali da Lapa, a periferia da Virnanguera. Aí batia de porta em porta, ó, tenho colcha aqui para vender. O dia todo, Juca. E quando vendia, a única garantia era um cartão. Não tinha garantia nenhuma. Mas, olha, o senhor está me devendo 10 prestações de 10 cruzeiros, tá bom. Se o cara não quisesse pagar, não podia fazer nada. Mas eles podiam trabalhar. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mesmo eu conto para um dos meus filhos, olha, foi assim. Não é possível. Mas eu estava lá, eu vi. Eram eles dois, os dois. Iam para a rua trabalhar,
depois compraram uma lojinha, compraram outra lojinha. Em vez do bonde, meu pai comprou uma carroça com cavalo, essas coisas assim, porque podia trabalhar. E eu, na época... Nós vamos continuar essa conversa logo depois de um rápido intervalo. Até já. Eu converso com o jornalista, com o escritor Alex Sonic, que lançou este livro aqui, Alex Sonic, O Dia em que Conheci Brilhante Ustra, pela Geração Editorial. Brilhante Ustra, nunca é demais repetir, é o torturador, condenado como torturador, era chamado no doicode de Tibiriçá, era o codinome dele, morreu condenado, mas a família recebe até hoje proventos do Estado, e a viúva dele foi homenageada por Jair Bolsonaro. Nesta semana, indiciado como chefe de quadrilha golpista pelo ato do dia 8 de janeiro do ano passado. Alex, você deixa muito claro, até pelo fato de entremear no seu relato, seus poemas, que a palavra tem o dom de fazer com que as pessoas sobrevivam. Conta um pouco a importância da palavra neste livro, em cuja introdução a escritora Cássia Janeiro chama de Vômito, um livro que jorrou feito um vômito de Alex Sonic. Explora um pouco isso para mim, por favor. Veja só, um dos poemas que eu fiz lá dentro dizia assim: as palavras da cabeça ninguém toma, vou temperando e só eu sei qual é o aroma. Vou somando e ninguém sabe qual é a soma. As palavras, mesmo quando não são ditas, eu não podia, eu ficava sozinho ali, eu não podia conversar com ninguém. Eu conversava comigo, e o jeito de conversar comigo era fazer alguma coisa que me tirasse dali, né? Assim como quando eu escrevi o livro, eu voltei para lá 50 anos atrás, quando eu estava lá, eu não queria estar lá. O que me tirava de lá eram as palavras, era mexer com palavras, e claro que eram palavras simples, rimas simples, porque eu precisava guardar de cabeça, não podia fazer coisas, né, muito literárias, era tudo simples assim, né? As palavras bolsominion, né? O medo da morte num verbo forte, né? A morte é uma noite, toda noite tem manhã. Eu todo dia, eu me propus, Juca, a fazer uma poesia por dia. Eu me propus, o que eu tinha que fazer? Eu estava num cubículo de 3x3, tinha um colchão meu, um colchão do cara, do OR. Era isso, né? Não tinha nada, não tinha rádio. A única coisa que eu podia fazer era mexer com palavras. Era a única coisa que eu podia fazer. Daí eu passava o dia fazendo poesia. Fazia e repetia 200.000 vezes durante o dia. No dia seguinte fazia a segunda poesia e repetia as duas. E assim fui indo. Um dia fiz um recital de poesias na cela. Um dia que a cela ficou cheia, fiz um recital com as poesias, né? Mas a palavra é fundamental, né? Para mim, pelo menos, né? Eu aprendi português rapidamente, eu cheguei aqui, esqueci o russo, porque eu falava em russo na Ucrânia. Aprendi o português rapidamente e já aprendi fazendo poesia, aquelas coisas com 11 anos. Você imagina, Juca, eu com 11 ou 12 anos,
eu bati na porta do Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida era o príncipe dos poetas. Nossos ídolos na época eram os palhaços e os poetas. Aí eu bati na porta do Guilherme da Rua Barão de Itapetininga para ele avaliar as minhas poesias. Eu levei meu caderninho de poesias para ele avaliar. Ele deu nota em cada poesia, entendeu? Poesias de criança, mas claro, ele, para incentivar, dava 7, 8, não sei o quê. Eu sempre mexi com palavra, né? Sempre fui um cara sozinho. Então, sozinho você fica com o quê? Ou você fica em meio a objetos, né? Tem pessoas que se relacionam mais com objetos do que com pessoas, né? Eu me relacionei sempre com as palavras. Eu não sei o que foi, se é alguma coisa, se é algum trauma. Eu até escrevi outro dia um poema, Juca. Poema longo, nunca escrevi um poema tão longo. Tem 30 páginas. Que fala do medo. Que fala do medo, porque a ditadura mantém você sob medo. Você tem que sentir medo, dizer, a qualquer momento eu posso ser mandado para a Sibéria, a qualquer momento eu não posso fazer nada fora da ordem, né? Então é o medo. Então eu lembro que eu tinha medo de ficar com a minha perna fora do cobertor, porque alguém ia entrar em casa e ia puxar minha perna. Eu tinha medo de atravessar o parque no caminho da minha casa, porque aqueles arbustos parece que iam me engolir. Eu tinha medo que um dia, num temporal, meus pais saíram numa carroça para ir na plantação de batatas. Eu tinha muito medo. Eu não sei, mas eu acho que esse medo não é meu, mas é em virtude da situação onde eu estava, né? Tem que ser um regime de medo. Você tem que sentir medo o tempo todo, como é no doicode. Você tem que sentir medo o tempo todo. Tinha um torturador que descia no nosso quintal. Aquilo era um quintal com celas. Era um presídio dos soldados do Segundo Exército. Ali sempre foi terreno do Segundo Exército, era a delegacia para prender os soldados, né, punidos e tudo isso. Um cara descia, ele, né, que a tortura era no segundo andar, ele descia com uma toga. Ele vestia uma toga. Ele era um juiz. Descia para aterrorizar as pessoas que estavam na cela. Vou. Chegou um dia, gritou para uma moça lá, a cela das moças era do meu lado. Ele gritou: hoje eu vou fritar os ovos do teu marido, você vai assistir. Assim, de chofre, assim. Você entendeu? Então você tem que sentir medo o tempo todo, né? Eu senti esse medo, né? Na Polônia, eu morei na Polônia também. Um dia eu estou lá na praça, meus pais não chegam, está anoitecendo, eu não tenho a chave de casa, eu não sei para onde ir, não sei. Sabe, eu acho que esse medo é a ditadura que introjeta nas pessoas para serem dominadas, porque, né, se as pessoas não têm medo, elas se revoltam, elas se rebelam. Né? Então tinha que manter o medo. Ainda hoje você tem pesadelos com esse episódio, Alex? Não, nunca tive pesadelo, Juca. Não tive pesadelo. Mas é isso que eu estou te falando. As cenas ficam gravadas. Eu não consigo apagar como no computador a gente deleta alguma coisa. Eu não consigo deletar. Você vê que durante 50 anos eu tentava escrever isso. É uma obsessão. Não, assim está mal escrito. E eu me reprovava porque não conseguia escrever direito. Quando você diz que você voltou lá, fisicamente você revisitou
as dependências da delegacia da Rua Tutóia? Não, Não. não, Voltou. não, na minha cabeça. Não, Tá. Não, estou te perguntando porque é o não é, seguinte, não. Claro. eu já pensei 1 milhão de vezes em ir lá de volta e não consigo. Até hoje eu não consegui voltar. Entendeu? Não, eu também não. E eu fico imaginando até que seria um número, né? Eu bater na delegacia, eu sou razoavelmente conhecido por causa de futebol. Eu queria visitar isso aqui, porque eu passei, mas eu não consigo. Mas olha aqui, uma coisa Não, que não. assim achei formidável, no sentido literal do termo, é você contar no seu livro, eu não quero dar spoiler, mas que como as roupas, a comida vinha embrulhada em jornal da tarde, foi por aí que você teve a notícia do golpe no Chile que derrubou Salvador Allende? Pois é, pois é, a minha querida mãe. Olha como são as mães, né, Juca? Olha como são as mães. A minha mãe convenceu os caras, porque assim, você fica 7 dias incomunicável, ninguém sabe onde você está. Teus pais te procuram nas delegacias, não sabemos, sumiu e tal. Depois de 7 dias, eles avisam a família. Eles têm o endereço, tudo, né? Eles avisam a família, que pode trazer roupa e tal, né? Comida não. Pode trazer roupa. Claro, nós estamos lá com a mesma roupa há 7 dias, né? Só que a minha mãe convenceu os caras que eu tinha uma dieta de médicos, que eu tinha que comer só macrobiótica e tinha que ser só a comida que ela faz. E os caras permitiram, Juca. Então, todo dia, a minha mãe, além de trabalhar, conduzida pelo meu pai na sua Rural Willis, ia até a Rua Tutóia, trazia um banquete que eu dividia com o OR, e ela, mãe Ideshimama, ela trazia comida em panelas. E para manter a comida quente, ela embrulhava em jornal. Só que era o jornal do dia, e era o jornal da tarde. Então eu recebia todo dia um banquete e um jornal, que a gente ia para o banheiro ler. E eu fiquei sabendo do golpe do Chile lá, né? Imagina, ninguém tinha informação de nada. Quando o carcereiro disse para mim que eu podia pedir coisas de casa, a primeira coisa que eu pedi foi papel e lápis. Ele riu na minha cara, falou, pô, às vezes você acha que você vai ter papel e lápis? Qualquer coisa menos isso, qualquer coisa menos isso. Não, mas eu recebi o jornal e os caras nem aí, nunca imaginaram que era o jornal do dia, que era... Mas é isso, a gente lia o jornal do dia, soubemos do golpe, tinha um jornal da tarde, todos os dias, e uma comida maravilhosa que salvou o R. A comida de lá era intragável. Eu não comia nada, eu só tomava café com leite com pãozinho dormido, que era de manhã e no fim da tarde. E a comida era... Imagina a quantidade de salitre, né? E comida que era servida para porco. Coisa, eu experimentei no primeiro dia e tive nojo e melhor passar fome. Então eu só tomava café com leite de manhã e no fim da tarde. E o R foi salvo por causa da comida. E aí ele fazia pedido, Juca. Abacate com leite moça. Olha só, eu no DOI-CODE passava para o carcereiro os pedidos para minha mãe trazer no dia seguinte, e ela trazia. E eu recebia.
A sua mãe, abacate e leite. a sua mãe, se eu não estou enganado, na Ucrânia, trabalhou como secretária da polícia secreta, é isso? Isso mesmo, NKVD. NKVD, era secretária da NKVD. E meu tio, Yasha, era fotógrafo do Khrushchev. A primeira vez que eu vi um aparelho de TV foi na casa dele. Nós fomos, eu e minha mãe, até Kiev, porque ela ia contar que a gente ia para a América, que era uma coisa proibida ir para a América. Imagina, o cara era fotógrafo do Khrushchev, estava no Kremlin. A irmã vai para a América, ela é espiã, entendeu? Então ela foi para aqui, nós fomos para aqui para ela contar para ele, né? Olha, meu irmão aqui da América está me oferecendo 4 passagens, não sei o quê, nós vamos para lá. O que ela mais tinha medo, Juca, era de eu e meu irmão irmos para o exército. O exército lá era barra pesada. Muitos caras morriam nos treinamentos, era foda. Então o grande medo dela era. Ela também tinha medo, você entendeu? Eu tinha medo. Isso que eu estou falando, a ditadura ela incute o medo. Né? Medo permanente. Só para quem não sabe, Khrushchev foi o sucessor de Stalin, né? Como todo-poderoso na União Soviética. Exato. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida. Converso com o jornalista e escritor Alex Sonic, autor deste livro aqui, O Dia em que Conheci Brilhante Ustra, pela Geração Editorial, um livro que eu recomendo vivamente na esteira do filme e do livro. Ainda estamos aqui, ainda estou aqui. Eu diria que, de alguma maneira, é a mesma história contada de um jeito diferente. De como uma vida, de como uma família pode ser aterrorizada, pode ser destruída, porque um ditador qualquer de plantão resolve ir à casa desta família e sequestrar um dos seus membros, independentemente de ele estar ou não fazendo qualquer coisa proibida pela ditadura. Lembrando que as coisas que a ditadura proibia, em regra, eram as coisas legítimas de quem resistia a quem interrompeu um processo democrático. E aí, Alex, eu não posso estar conversando com você nesta semana em que Jair Bolsonaro e mais 30 miliantes foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República como golpistas, de explorar isso um pouco com você. Tantos anos depois, Alex, estamos nós já, né, no auge da maturidade de nossas vidas para sermos delicados conosco mesmos. Você, em algum momento, temeu? Você, em algum momento, ainda teme que o Brasil possa voltar a um regime de terror, a um regime ditatorial? Não. Não? Não temos. Outra conjuntura, não tem nada a ver mais. Primeiro porque os Estados Unidos não está mais querendo golpe aqui. Era diferente. E veja só, Juca, qual que é o negócio dos Estados Unidos? Por que em 64 os Estados Unidos apoiaram o golpe aqui? Porque teve a Revolução Comunista em Cuba, certo? Para os Estados Unidos, João Goulart era o novo Fidel. Então temos que impedir uma nova Cuba. Não tem mais isso aí agora. Isso foi nos anos 60. Então, para os Estados Unidos não tem nenhum interesse mais em patrocinar golpe de Estado. Você vê algum golpe de Estado na América Latina patrocinado pelos Estados Unidos como naquela? Não. Então, quando aparece um louco como esse Bolsonaro aí, a coisa não dá certo. E sabe o que vai acontecer? Sabe por que é bom ter acontecido isso? Porque aí
pelo menos nos próximos 30 anos, nenhum presidente sequer vai pensar em dar um golpe de Estado, porque já está vendo que é castigado, que é punido. Aqueles meliantes, né, que, né, já vimos aí pela denúncia do Gonê, que totalmente era a última esperança, né, do golpe, a última esperança do Bolsonaro era justamente esse acampamento, criar uma confusão para forçar as Forças Armadas a entrarem no... Né? E não dá certo, porque o general, o comandante do Exército, diz, não tem, eu não tenho poder. Por que dar golpe, você entendeu? Em 64 tinha um motivo. O Exército vai haver uma invasão. Veja só o raciocínio. Vamos recordar 1937. Como é que o Getúlio deu o golpe? Deu o golpe com aquela fake news, os comunistas vão invadir, né? Documento do Comintern, invasão comunista, o caralho. Ah, invasão comunista? Exército. Quem cuida de, né? Getúlio desloca o exército para o Uruguai, vai começar a invasão do Uruguai. Você entendeu? O exército tem que proteger o Brasil da invasão comunista. 64. Haveria uma invasão comunista, o exército tem que proteger. Em 2022, qual é o motivo? Tinha alguma invasão comunista? O exército... Eu não acho que o exército seja golpista. O exército segue aquelas normas. Temos que proteger o nosso território. No caso de 2022, qual era o motivo? Você nos contou que você era estudante de cinema. Você virou jornalista. Uma longa carreira. Que, se eu não estiver enganado, começa também muito cedo, com 11 anos de idade, entrevistando o palhaço Arrelia. É isso? Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo... É isso mesmo? Arrelia de É verdade, porque outro dia mandaram para mim um facsímile. Tinha uma revista chamada Diversões Juvenis, da editora Abril. Dirigida pelo, acho que era pelo Volney Guimarães. Será que era o Volney? Não lembro. Mas eles tinham uma sessão, leitor, entreviste o seu ídolo. Escreva uma cartinha. Mandei uma cartinha de eu queria entrevistar o Arrelia. Aí fui sorteado, sei lá, fui entrevistar o Arrelia. Na TV Record. Porque a audiência da televisão, né, a maior audiência eram os circos, eram os palhaços. Na Sim. Record era o Arrelia, na Tupi era o Fusaca e Torresmo. Isso. Então era a maior audiência. Nem existia Ibope, mas era a audiência imensa e tal. E eu fui lá, eu desse tamanho assim. Outro dia um cara mandou para mim um facsímile, isso é a minha foto, eu cumprimentando ele. O nome dele era Walter Seixas? Era isso? O nome dele era Walter Seixas? Isso. Valdemar Seixas. Valdemar Seixas. O Pimentinha, que era o Walter Seixas, o sobrinho dele. Tá. O Pimentinha era o Escada, né? E ele era o palhaço, então... Pimentinha. E tinha essa marchinha. Pimentinha se cumprimentar. Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, vai, vai. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele, como é que isso. Vai muito bem. Carnaval, ele gravou. Gravou faz parte gravou isso pro Carnaval. Faz parte da infância de toda uma geração. Né? Os palhaços gravavam marchinha de Carnaval, Carequinha. Sim. Lembra? O bom menino não faz pipi na cama. O bom menino não faz malcriação. É isso. O bom menino vai sempre à escola e na escola sempre aprende a lição. Veja você que nos vê. Veja você que nos vê, que país maluco esse, que produziu Arrelia, Pimentinha, Fusarca, Carequinha, e produziu Bolsonaro, produziu
Brilhante Ustra. Tão melhor conhecer o Arrelia do que conhecer o Brilhante Ustra. Mas você foi assistente de produção também, aí já atuando no cinema, do Zé do Caixão, Alex? Isso foi o filme do Maurício Capovilla, O Profeta da Fome. O Capovilla era professor lá na ECA. E os alunos eram os. Ele pegava os alunos para trabalhar no filme, né, assistente de produção e tal. E a estrela era o Zé do Caixão. A locação era São Luís do Paraitinga, né, aquela secura, um deserto, calor e tal. Mas o Zé do Caixão não queria dormir lá nos aposentos que a gente tinha, os alojamentos lá. Não, ele queria ficar em Taubaté, no hotel, não sei quantas estrelas e tal. E quem ia buscar o cara era eu. Fui escalado para ser um idiota. Às 6 da manhã, pegava o Fusquinha, pegava aquela serra para pegar o Zé do Caixão. Voltava com o Zé do Caixão. No fim da tarde, ia de novo com o Zé do Caixão. Voltava com o Zé do Caixão. Com aquelas unhas todas. Grande figura. Com o Tim Maia também tive um encontro com o Tim Maia. Quer dizer, tive um não encontro. E você sabe que o Tim Maia tinha aquela fama de não ir nos encontros. Sim. Né? Eu marquei uma entrevista com ele no Rio e não fui. Aí quando eu telefonei para desmarcar, o que ele me xingou. Que maravilha! Sentiu na própria carne. A volta do Cipó de Aroeira. Porra, você marca e não desculpe, aconteceu não sei o que e tal. Não desculpo porra nenhuma. E não ele me ensinou, não. Ele me ensinou uma grande lição. Ele me ensinou uma grande lição, Alex. Uma grande lição. Eu fiz uma entrevista com ele, de repente ele olhou para mim e falou: "Ô Juca Kfouri, saiba você que o difícil não é fácil." Obrigado, tio. Não é fácil. O Pena Branca que tinha umas tiradas dessas, né? Sim, Otávio Ribeiro. Sim, Otávio Ribeiro, o lendário grande. Otávio Ribeiro, que virou primeiro jornalista a entrevistar o Cabo Anselmo, o traidor Cabo Anselmo. E você sabe que ele não sabia escrever, né? Eu fiz o prefácio desse livro. Ah, é? Que maravilha. E não apenas ele foi o primeiro a entrevistar o Cabo Anselmo, como ele foi o jornalista que conseguiu quebrar 13 anos de silêncio do Tostão. Tostão tinha abandonado o futebol, ido para a carreira de medicina e parou de falar de futebol, porque não queria confundir as coisas. E eu dirigia a placar atrás de que o Tostão falasse, e o Pena Branca disse: "Eu vou conseguir. Se você me pagar bem, eu vou conseguir." Falei: "Eu pago bem. Quero ver se você conseguir." Tostão me liga e diz: "Ô Juca, você quer tirar esse maluco aqui da porta de casa? Diz que acampou na porta da minha casa, vai fazer greve de fome se eu não recebê-lo." Acabou recebendo e deu uma entrevista. 13 páginas de entrevista. Era assim, né? Era assim que funcionava antigamente. E aí te pergunto nos finalmente, que imagem você guarda desta figura odiosa, que é quem estava no comando do Doicode quando eu tive o desprazer de passar por lá, do Brilhante Ustra? Que imagem você tem dele? Eu não guardo a imagem dele, eu guardo a imagem de todos aqueles eram Brilhante Ustra. Ali não tinha ninguém que não fosse Brilhante Ustra. Eu tenho na minha memória todas aquelas caras, né? Ele me recebeu num momento ali que não era assessor de tortura e tudo isso, mas eu não tenho imagem. A imagem que eu tenho dele é a imagem de todos aqueles, né? A imagem do cara da TOG que vinha aterrorizar, a imagem do cara ossudo que me ameaçou, dizia: "Se você mentir, tá aqui a maquininha", mostrou a maquininha e tal. Eu perguntava: "Quem é Ruth Escobar? Por que Ruth Escobar está aqui na tua agenda?"
Todos aqueles caras, entendeu? O carcereiro simpático e tal, imagina, simpático, cúmplice, né? Cúmplice. Todos aqueles eram cúmplices, né? São imagens deles, né? Todos eles eram o Brilhante Ustra, né? O Brilhante Ustra era o comandante. E o Fleury lá também, Juca. O Esquadrão da Morte, naquela época, andava por lá também, executava, prestava serviços, como executava os chamados bandidos comuns também, fazia trabalhos ali no DOI-CODE, isso me contou o carcereiro. Então, são essas as imagens que eu guardo. Todos eles são brilhantes. E Bolsonaro é brilhante. O Juca, não tem coisa mais covarde do que torturar uma pessoa. Porque você amarra a pessoa nua, indefesa, e começa a bater nela. Não você sozinho, são sempre 5 ou 6, para nunca ninguém saber quem matou. Nunca é, não sei se você já reparou, Sim. nunca é um torturador contra a vítima, são sempre 5 ou 6. Eles vão batendo, vão dando choque, se morreu, ninguém sabe quem matou. É assim que eles fazem. Então não tem ato mais covarde do que esse. Não tem. E quem idolatra torturador é também covarde, como é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem o protótipo, ele é um torturador, ele tem o DNA, ele tem a cara do torturador, ele tem o DNA do torturador, tanto que o ídolo dele é o chefe, né? Não só o cara que tortura, como comanda os torturadores, né? Agora, aquelas torturas que deixam marcas indeléveis nas vítimas, também deixam marca no torturador. Muitos torturadores enlouqueceram. Eu entrevistei psiquiatra do Hospital Militar. E muitos torturadores enlouqueceram também. Muito bem. Não há crime mais hediondo do que o da tortura, e para torturador não tem que ter anistia, e nem para adorador de torturador também não tem que ter anistia. Eu conversei com Alex Onick, autor deste livraço, O Dia em que Conheci Brilhante Ustra, da Geração Editorial. Não perca, leia. Até semana que vem.